artéria ilíaca interna, a ilíaca externa e as veias acompanhantes. Ilíaca externa e interna, ela foi secada aqui, né? A parte venosa. Essa estrutura que eu estou observando aqui, olha, correndo medialmente, é a ureter, né? Se eu acompanhar aqui a ureter, para que está seguindo a porção posterior da bexiga urinária, no fundo da bexiga urinária, né? A bexiga urinária apresenta o colo, o corpo da bexiga urinária, o ápice da bexiga urinária. Aqui eu verifico a cavidade, o espaço da bexiga urinária, internamente a mucosa e a submucosa, né, vesical ou da bexiga urinária, e a musculatura da bexiga urinária, que é conhecida como detrussor da bexiga urinária. Esse músculo detrussor da bexiga urinária é formado por dois músculos longitudinais, longitudinal externo, interno e o circular, e é exatamente a camada circular, ou a porção circular, que vai gerar no colo da bexiga urinária o esfíncter interno da uretra. Esse órgão que eu verifico aqui, olha, é a próstata, né, com a cápsula prostática, o ápice da próstata e a base da próstata fixada no colo da bexiga urinária. Então, é nesse intervalo entre a bexiga urinária e a próstata que desenvolve o detrussor da bexiga urinária, na porção circular da bexiga urinária, o esfíncter interno da uretra. Bem, então aqui eu verifico o ósseo interno, né? A parte inicial da uretra aqui é a porção mural, depois segue-se com a porção prostática, a porção membranosa ou membranácea, vou observar em outra peça isso com a melhor qualidade, e depois aqui no bulbo do pênis, com a porção peniana ou esponjosa, porque o bulbo do pênis é formado por corpo esponjoso. Bem, o ápice da bexiga urinária, a frente da bexiga urinária, associada aqui às faces infralaterais da bexiga urinária, a gente observa aqui o espaço retropúbico. O espaço retropúbico da bexiga urinária, ou espaço retropúbico, melhor dizendo, entre a síntese pública e a bexiga urinária, também conhecido como espaço de Retsus. Então aqui se verifica o espaço Retsus. Então o tecido conjuntivo extraperitoneal, ele foi removido. Essa membrana que eu verifico aqui, olha, nota, é o peritônio, né? E aí quando a gente seca o peritônio, que é uma serosa, e aí o peritônio parietal, lembrando que quando ele vai para cima da bexiga urinária, torna-se o peritônio cerulo, o peritônio visceral. E aí é a serosa da bexiga, né? Ou de qualquer outra víscera. E certamente, sobre a serosa eu vou ter o quê? A subserose, que aqui foi dessacado, né? Foi dissecado. Então, um pedaço, né, das faces infralaterais, né, foi cortado no plano médio, detrussor da bexiga urinária, o colo da bexiga urinária, o espaço retos, o peritônio. Reparem que a bexiga urinária é suprida por uma artéria, né, por várias artérias, mas aqui, nesse início, eu estou percebendo aqui a artéria vesical superior. A artéria vesical superior é oriunda da artéria umbilical. A artéria umbilical vem aqui da tronco anterior da artéria ilíaca interna. Então a artéria ilíaca interna tem um tronco anterior, desenvolve também o tronco posterior, e desse tronco anterior, dentre os vários ramos, a gente vai observar o quê? A artéria umbilical. E aí, da artéria umbilical, eu vou perceber, olha, a artéria vesical superior. A continuidade aqui, olha, né, como a artéria umbilical, segue-se na parede anterior do abdômen, né, com porção obliterada até a cicatriz umbilical. Então tem um curso ascendente aqui e vai servir, né, para delimitar aqui junto à bexiga urinária uma fossa conhecida como fossa supravesical. Então a fossa supravesical, né, ela está posicionada, né, junto à bexiga urinária, mas nessa localização medial à artéria umbilical, porção obliterada, né, que aqui se percebe. Posteriormente, a fossa supravesical, né, tomando por conta, né, essa artéria vesical superior, a fossa que vai desenvolver aqui é a fossa paravesical. A gente fica com supravesical, paravesical, né? Como as estruturas já foram dissecadas, as membranas, então o peritônio, o tecido conjuntivo essa peritoneal, então o peritônio por cima da artéria vesical superior, que é essa artéria, emitida pela artéria umbilical, né? Com a remoção dele se desfez uma prega, conhecida como prega vesical transversa. Essa prega vesical transversa é aquela que vai separar uma fossa da outra, né? Das vesicais, a supravesical da paravesical. Lembrando que aqui eu estou tomando, né, o ureter alcançando o fundo da bexiga urinária, né? Bom, uma outra estrutura que eu percebo aqui, né, aqui na parede, vou pegar um pouquinho mais aqui, mais para a lateral, são esses vasos aqui, olha, os vasos epigástricos, né? Então aqui eu vou perceber artéria epigástrica, epigástra inferior, e veia ou veias epigástricas inferiores, né? Esses vasos epigástricos, as origens são essas aqui, olha, são os vasos ilíacos externos, a artéria ilíaca externa, a veia ilíaca externa, né? É uma outra formação importante, né, que só tem vasos epigástricos, importante topograficamente também, por quê?
que o peritônio que vem para cá, olha, né, por cima, ó, recobrindo a artéria umbilical, e vai recobrir também os vasos epigastros inferiores, vai determinar que é a formação de uma outra prega, né? Enquanto a artéria umbilical aqui com o peritônio vai formar uma prega com prega umbilical medial, do lado de cá vai ser a prega umbilical lateral. E entre essas duas pregas, né, prega umbilical medial e prega umbilical lateral, a gente vai notar, considerando aqui o peritônio, né, uma fossa que é a fossa inguinal medial. E aí, em profundidade, essa fossa inguinal medial, se eu, né, dissecar apropriadamente, eu vou ter o quê? O trigo inguinal. Esse trigo inguinal, né, repare que estou apertando aqui com o dedo, ele vai dar diretamente, olha, lá no anel inguinal superficial, né? E aí vai ser o local usual das hérnias inguinais diretas. Daí lembrando, as estruturas que formam o trigo inguinal. A gente vai ter a margem lateral do músculo reto do abdômen, por baixo o ligamento inguinal, né? E cercando lateralmente aqui, olha, delimitando uma das partes desse trigo, os vasos epigastros inferiores. Então, reto do abdômen, ligamento inguinal e vasos epigastros inferiores. Aqui eu tenho o trigo, porque eu não tenho peritônio. O peritônio gera-se uma fossa conhecida como fossa inguinal medial. Se essa é a fossa inguinal medial, lá eu tenho a fossa inguinal o quê? Lateral, né? Desculpa, a fossa supravesical. Se essa aqui é medial, fossa supravesical, e agora aqui, olha, agora sim, que é a fossa inguinal lateral. Na fossa inguinal lateral, nós temos aqui umas estruturas bem típicas, né? Se fosse uma peça feminina, como eu tenho dali a pouco mostrar para vocês, nós veríamos o quê? O ligamento redondo do útero. Uma peça masculina, essa estrutura que eu estou observando aqui, olha, que foi, né, deslocada lá do fundo da bexiga urinária, porque ela vai se encontrar com a vesícula seminal para formar o deferente, né? Para formar o ejaculatório, quer dizer, o deferente com a vesícula para formar o ejaculatório, foi desconectado, mas apesar disso, a gente consegue perceber que está localizado lateralmente aos vasos epigastros inferiores, né? Em profundidade, a fossa inguinal lateral. E aí, nesse ponto que eu estou tocando com a pinça aqui, olha, tem um aspecto anelar, né, na face transversária e também na ponerose do músculo transverso do abdômen, que é o anel, né, o anel inguinal profundo. Esse anel inguinal profundo vai permitir a passagem, né, extrapélvica para a cavidade pélvica do ducto deferente, que vai se reunir com a vesícula seminal, né, e aqui eu consigo perceber, tem um pedacinho dele, né, mais dilatado, que é a ampola do deferente, que ao se reunir com o seminal, vai formar aqui no interior da próstata o ejaculatório, que vai despejar seu conteúdo, né, junto de um pequeno polículo, conhecido como polículo seminal, na porção prostática da uretra, né. Um outro elemento que eu consigo perceber aqui, olha, e até bastante bem dissecado, olha, são os vasos gonadais, né. Notoriamente aqui vão ser o quê? Os vasos testiculares, artéria testicular, veia e veia testiculares, também no mesmo anel inguinal profundo, né. Então aqui eu percebo na parede anterior, né, mais junto aqui do pênis, e aqui eu tenho o folículo espermático, o anel inguinal superficial, né? Existem dois pilares, tem um pilar medial e um pilar lateral, e umas fibras que atravessam o pilar de outro. São as fibras intercrurais que impedem a abertura desse anel, né? Então vai de uma crura a outra, o folículo espermático, internamente, olha, eu consigo perceber a partir do folículo espermático o deferente e os vasos gonadais, né? Então, assim, recapitulando, fossa supravesical, fossa paravesical, aqui eu percebo a artéria umbilical, porção obliterada, que vai formar com o peritônio a prega umbilical medial, a artéria vesical superior, a fossa inguinal, pensando no peritônio, a fossa inguinal medial, fossa inguinal lateral, em profundidade a fossa inguinal medial, o trigo inguinal, né, sede das hérnias inguinais diretas, e o local sede das hérnias inguinais indiretas, associado ao anel inguinal profundo. E aí, em profundidade, a fossa inguinal lateral. E aí eu consigo perceber parte disso, né? Quais são os elementos aqui? Eu não tenho todos aqui não, mas quais que eu estou percebendo aqui, olha? Os vasos gonadais, os vasos testiculares e deferente. O que falta aqui também, para complementar essa continuidade estrutural, é o ramo genital do nervo genito-femoral. Então, o ramo genital do genito, né, que a gente vai observar nesse cadáver, que vem aqui bem superficialmente ao psoas maior, segue com o ramo genital e um outro ramo femoral, que vai pela lacuna dos vasos, suprir sensitivamente a coxa no seu aspecto médio, anterior e superior ao músculo sartório, né? Mas aí, uma outra estrutura importante que segue aqui os vasos gonadais. O deferente, aqui foi tirado, uma outra peça aqui para mostrar direitinho, que é o ramo genital do nervo genito-femoral. Bem, aqui continuando, olha, eu vou perceber o folículo posterior da bainha do reto, né? Essa lâmina aqui é o peritônio, né? O peritônio, portanto, parietal. Aqui continua, olha, com o peritônio parietal, tecido conjuntivo extraperitoneal. Aqui o tecido conjuntivo extraperitoneal é bem escasso,
porque o peritônio parietal está em contato com o folheto posterior da bainha do reto, né? E aí, isso aqui é o tecido conjuntivo extraperitoneal, essa estrutura, né? Então aqui nós temos o músculo transverso abdômen, mas antes dele mesmo, e antes da face desse músculo transverso, existe uma face chamada face transversa, ou transversal, que é uma face que vai desenvolver a face ilíaca, o arco tendido, músculo levantador do ânus, vai seguir com bainha femoral, né? A partir aí da lacuna dos vasos, acompanhando os vasos femorais, né? A fáscia renal, né? Que eu vou observar em outras peças, né? Em outra parte aqui da peça, para a gente daqui a pouquinho, né? Então eu estou pegando aqui, ó, estratigraficamente, o peritônio parietal, o tecido conjuntivo extraperitoneal, né? E aí eu estou percebendo em profundidade uma face bem resistente, que é a face transversal, tá? E aí a partir daí, do interior para o exterior, eu vou pegar os planos do abdômen, né? Só que esse folheto posterior da bainha do reto, a uma certa altura da cicatriz umbilical, ele se descontinua, né? Então eu vou pegar aqui, olha, a cicatriz umbilical como referência, uns 2 a 3 dedos transversos. A partir da cicatriz umbilical, o folheto ele desaparece, né? Então ele se continua até um certo ponto e de repente descontinua. Por que há isso daqui? Porque os músculos planos do abdômen, então o oblíquo externo, o oblíquo interno do abdômen, suas aponeuroses vão revestir o reto do abdômen no aspecto mais anterior. Deixam de revestir posteriormente nesse ponto aqui e passam a revestir o que? Anteriormente. Para quê? Para permitir, olha, que os vasos epigástricos inferiores passem para o músculo reto do abdômen com folga, sem passar pela bainha do reto, que poderia encarcerá-lo na passagem. Então passa em profundidade, olha, independente da bainha, tá certo? Isso aqui, olha, é uma linha que a gente vai chamar de linha arqueada, né? E tem também a linha semilunar, que marcadamente, aqui no aspecto externo, está aí na porção mais lateral do músculo reto do abdômen. Então existe uma linha, né? Um aspecto semilunar, linha semilunar, e uma linha arqueada, e essa arqueada é formada, né, nesse término do folheto posterior da bainha do reto, tá? Bom, eu falei com vocês aqui, olha, da artéria umbilical, porção obliterada. Eu falei dos vasos epigástricos inferiores, né, que com o peritônio vão formar pregas, prega umbilical medial, prega umbilical lateral, mas não podemos esquecer também que o ápice, do ápice da bexiga urinária segue também até a cicatriz umbilical um ligamento chamado ligamento umbilical mediano, né? Esse ligamento umbilical mediano que se origina, que foi cortado, que se origina, né, que se origina ou que se continua dura, que se oblitera, no plano mediano gera uma prega, a prega umbilical mediana. Então, a prega umbilical mediana, a prega umbilical medial e a prega umbilical lateral, né, aí pensando no peritônio revestindo, são aquelas pregas, né, junto com a prega vesical transversa, importantes nesse aspecto aqui, né, da parede anterior ao seu aspecto mais interno e também em parte relacionado a alguma víscera, no caso aí, né, especificamente a bexiga urinária, ok? Bem, o que eu vou observar também nessa peça? Repare que aqui eu tenho o peritônio, né, como eu havia falado, peritônio parietal, tecido conjuntivo extraperitoneal, em profundidade a face, né, transversa. Mas reparem aqui, olha, na parede posterior, uma situação reto-peritoneal, o rim. O polo superior do rim, o rim direito, o polo inferior, a face anterior, que é mais convexa, a face posterior é mais achatada, a margem medial, né? Eu verifico, olha, a margem lateral, o hilo do rim, a partir do hilo do rim, a gente vai ter o seio renal, né? E aí também, eu percebo, se for feito um corte aqui adequadamente, né? A córtex renal, em profundidade a córtex renal, a parte medular. Só que nós temos uma outra camada, né, que a gente vai denominar de gordura pararrenal, né? É uma cápsula adiposa que existe no rim, né? Mas reparem que existe, né? Olha, eu estou vendo aqui o peritônio parietal, né, fazendo esse deslocamento em torno do rim, né, para deixar uma situação reto-peritoneal. A gordura mais intimamente associada ao rim é essa gordura perirenal, né? Então, percebendo aqui a peri, existe, olha, a fáscia renal, que é um derivado daquela fáscia que eu havia mostrado, que é a fáscia transversária. Então, de um lado, eu tenho a peri, a fáscia, que é bastante resistente, e fora da fáscia, ou seja, externamente a fáscia, ainda com o tecido conjuntivo extraperitoneal, tem a gordura pararrenal. Então, nós verificamos perirenal, pararrenal, fáscia renal. Fáscia renal é uma extensão da fáscia o quê? Transversal, que vai para os vasos femorais, se estende ali para a região pélvica, né, formando o arco tendido do levantador do ânus. É também conhecido aqui no pessoas como fáscia do pessoas,
na fossa ilíaca com face ilíaca, né? Então, à medida que alcança outros níveis aí, tem algumas denominações específicas, como por exemplo aqui, olha, a face renal. E aí a gente nota bastante bem essa face separando dois planos gordurosos, né? Que estão associados ao tecido conjuntivo, a essa peritoneal, tá? Tanto essa gordura externa, que é a pararrenal, quanto a mais próxima do rim, que é a perirenal, tá? Bem, agora observem também que aqui tem uma variação, né? Essa artéria que vocês estão observando, bom, isso aqui é uma artéria, tá? Essa aqui é a artéria testicular. Eu sei disso aqui, ó, porque ela está indo aqui, olha, um pedaço de aorta sobrou aqui, ó, certo? Aqui usou aqui a via cava inferior, né? A aorta, a posição dela aqui é a esquerda, a via cava inferior se posiciona à direita, né? Agora, à direita, normalmente, o padrão são os vasos, né? As veias gonadais, as veias testiculares, sendo tributárias diretas, ó, da via cava, né? Lá do lado esquerdo, essas gonadais vão para a renal esquerda, aqui para a cava. Só que tem uma variação, que eu estou observando, olha, a testicular direita indo para a renal direita, tá certo? E a renal direita diretamente para a cava, tá certo? Então, uma pequena, uma ligeira variação aqui, né? O que não pode acontecer é a esquerda ir para a cava. Atravessar o plano médio aqui, o mediano, né? O risco dela sofrer algum esgarçamento é muito alto. Então, a esquerda vai para a esquerda mesmo, a renal esquerda, e a renal esquerda sob a mesentérica superior, chega até a via cava inferior. Mas uma outra variação também que eu percebo que é interessante acompanhando essa primeira é o seguinte: aqui eu tenho ureter, tem? Aqui a segunda constricção uretérica, a terceira constrição uretérica é quando o ureter atravessa a bexiga urinária, né, lá no fundo da bexiga urinária, para chegar no trígono vesical. O trígono vesical é uma formação na bexiga urinária, na luz da bexiga urinária, do seu assoalho, né, associado ao seu colo. Então, um trígono formado por uma prega endoretérica, um ósseo uretral, dois ósseos uretéricos, né? Então existe uma constricção aqui, uma constricção vesical da bexiga urinária e uma constricção uretopélvica. Mas a constricção uretopélvica é da pelve renal. A pelve renal é uma estrutura que se forma a partir dos cálices renais maiores. Mas aqui que nós percebemos, olha, uma dicotomia, uma fenda, uma divisão, olha, da pelve renal em duas ou de repente até três elementos, tá certo? Então não tem a pelve de fato, né, íntegra ou completa, como a gente consegue observar, não. Ela tem essas fenestrações aqui, olha, que é uma variação. Quando acontece isso aqui, o que a gente pensa? Na formação do rim aqui, os cálices renais maiores estão dando diretamente no ureter e não uma estrutura intermediária, que é a pelve renal, que vai se continuar como o quê? Ureter, tá? Então nós vamos ter lá 3, 4 cálices renais maiores. Esses cálices renais maiores vão recolher os cálices renais menores, e aí, ao invés dos cálices renais maiores, né, fazendo a tributação deles para a pelve renal, estão indo, olha, de maneira independente para o ureter, tá certo? É um achado anatômico, tanto quanto esse achado aqui, olha, né, da veia testicular, mas poderia ser o genital feminino, né? A via ovárica, ao invés de drenar diretamente para cá, está drenando para a renal direita, tá certo? Bem, então, continuando nessa peça também, o que eu observo aqui, olha, girando um pouquinho a mesa, eu tenho aqui, olha, o canal anal, né? Ao ânus, que é o introito anal, o introito anal propriamente dito, né? Então, o orifício anal, o introito, o ânus, né? É apenas a passagem. Daqui para diante, olha, até exatamente no ponto que eu estou mostrando para vocês aqui, onde tem essa flexura, é canal anal, né? A peça ainda não, né? Mas ela não foi preparada, né? Eu já mostrei para vocês algumas oportunidades. Colunas anais, seios anais, válvulas anais, PEC, tem linha pectínea, né? A linha anocutânea, a linha ano-retal, né? De junção ano-retal. Então, essa parte que vocês estão verificando, né? Do intestino grosso, no sentido ínfero-posterior, é o canal anal. Daqui, olha, para diante, até S3, eu tenho o quê? O reto. Para diante, o colo sigmoide, né? O reto tem umas pregas, aqui as pregas, elas não estão muito bem preservadas não, mas são pregas retais, né? Uma prega retal superior, uma prega retal intermediária, uma prega retal inferior, né? E aí, imediatamente antes, né, do canal anal, existe uma ampola, a ampola do reto, né? Inclusive é no reto, olha, se verifica, por questão de proximidade, na parede anterior, as condições da próstata, né? Se está aderido ou não aqui, tem um pequeno septo, chamado septo reto prostático, mas de qualquer forma, numa neoplasia maligna, haveria a fixação da próstata ao reto, né? Então eu verifico o reto acompanha a curvatura sacral
mas tem também nas suas porções laterais 3 curvaturas, né? Uma superior, uma média e inferior, e essas curvaturas, essas flexuras acompanham as suas pregas internas. Existem pregas de exposição longitudinal, que ajuda na peristalse, né? Mas tem essas pregas semilunares, pregas mucosas, né? De exposição transversa no período reto. A referência para nós chamarmos de reto e separarmos de colo sigmoide é na terceira, né? Então, a partir da terceira, eu vou ter reto e para cima eu vou ter o quê? Colo sigmoide, né? Promontório do saco, aqui eu vou ter a primeira, segunda, terceira, né? Quinta lombar e assim por diante, ok? Bem, aproveitando essa peça aqui, então o que nós verificamos ainda além disso? O deslocar o reto, ó, isso aqui é o reto, isso que eu estou notando aqui, olha, é vesícula seminal, né? O ducto deferente, ele foi removido, olha, aqui eu percebo parte dele que foi tirado, né? Junto à vesícula seminal, que tem um ducto que reunido com o ducto deferente vai formar o ejaculatório, como eu havia falado com vocês, tá certo? Então aqui eu verifico, ó, a seminal. Não se esqueçam que aqui eu tenho o quê? Uretério. Eu vou afastar um pouquinho essas estruturas aqui, olha, e observar a parede lá. O que eu tenho nessa parede? Músculo piriforme, tá? E aí eu tenho o forame superiforme e para cá o forame infrapiriforme, né? Esse músculo que eu estou tocando aqui, olha, é o músculo obturador interno, né? Aí eu vou mostrar o canal obturatório aqui adiante, né? Então, músculo obturador interno e notem aqui, olha, canal obturado ou canal obturatório. Aí é só seguir aqui, olha, né? Eu estou pegando aqui umbilical, estou separando, né? Aqui é vesical e aqui eu tenho, olha, nervo obturatório e tem aqui também os vasos obturatórios que estão até preservados, né? Tanto a artéria obturatória quanto a veia obturatória que tem um ramos da liga interna. Então, nervo obturatório e vasos obturatórios, canal obturatório, que é uma passagem que eu vou encontrar aqui à frente, né? Junto ou próximo à síntese pública, entre os ramos superior e inferior, né? Do osso púbico, mas não se esqueça também que aqui tem um músculo que obturado, o músculo obturatório, né? Interno. Lá é o músculo piriforme. Agora, sabendo disso, essa estrutura que eu estou apanhando aqui no assoalho, olha, é levantador do ânus, tá certo? O levantador do ânus, junto com o músculo coxígeo, ou iscoxígeo, que não é do levantador, né? Mas que com o levantador vai formar aqui o diafragma pélvico, né? Que vai assentar essas vistas pélvicas, né? Acomodar o reto através de um hiato anorretal, a bexiga urinária, né? E a próstata, um pequeno hiato urogenital para passagem da uretra e assim por diante. Então perceba que, bom, pelo menos um pedaço, né? O coxígeo, o iscoxígeo. O que eu sei que é o coxígeo? O iscoxígeo está aqui. Bom, eu estou acompanhando aqui mentalmente, porque eu estou vendo também a posição do ligamento sacro-espinal. Porque o ligamento sacro-espinal, na parte interna dele tem um coxígeo e iscoxígeo. E aí, continuando para cá, eu tenho o quê? Ó? O levantador do ânus. O levantador do ânus, eu consigo perceber alguma parte específica dele que consigo, tá certo? Se eu sei que aqui, olha, eu tenho reto, nós temos uma parte do levantador conhecida como cubo retal. O cubo retal dos dois lados, dos dois levantadores, faz o quê? A flexura ano-retal. Por isso estão vendo aqui, olha, canal anal e reto, né? Essa flexura é por quais músculos? Cubo retal de um lado com o cubo retal do outro. Então puxa, olha, o reto, o canal anal para diante. E qual momento que tem alguma retificação aqui? No momento da defecação. Na defecação, o conteúdo fecal passando por aqui não pode ter essa angulação, né? Então desfaz o ângulo ano-retal, né? Lá naquele hiato ano-retal, uma abertura que existe entre os dois músculos levantadores do ânus, no meio do diafragma pélvico, para que o conteúdo relaxado, né, permite a evacuação, tá certo? A passagem do conteúdo fecal, tá? Então, eu vou deslocar aqui reto, um pedacinho só lá de colo sigmoide. Então, estou notando aqui, olha, levantador do ânus. Estou notando aqui coxígeo. Estou notando aqui o piriforme. Estou notando aqui o